Gente, aqui no Gravador do React, mas antes de começar, primeiro o link na descrição do meu canal de rap, isso mesmo. Eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente, batemos a meta de 1K recentemente também. Então, ó, vai lá, confere, pra gente bater a meta de 2. Só vai e confere. Vamos aqui para por que Zenitsu se torna forte apenas após dormir. Por que será, né? Então vamos conferir aqui do canal do Psicologia dos Animes. Já. Xaropes do que eu costumo chorar. Eu sou Rafael, psicólogo, e boa parte da população tem características desse personagem. Hoje vamos falar de Agatsuma Zenitsu. Lembrando que tem apenas spoiler do anime, não tem do mangá. Até porque o que vemos dele no anime já é suficiente. Tem muitos tópicos que eu poderia trazer sobre o Zenitsu. Então vamos lá. Uma boa parcela da população vai ter as características do Zenitsu. Só que esse personagem ele vai ter tudo isso de forma intensa, muito intensa. E isso talvez faz muitas pessoas não gostarem desse personagem, porque ele reflete muitas das nossas emoções. Emoções que não gostamos de ter. Eu diria que a maior parte do telespectador, e eu vou falar isso em vídeos futuros, gosta mais de personagens frios, que demonstram menos emoções. É claro, não é todo mundo, mas a maior parte das pessoas. E o Zenitsu é o oposto disso. Bem oposto. Pra mim, a principal característica desse personagem do Zenitsu é o que chamamos na psicologia de fenômeno do impostor. Esse fenômeno está na vida de muitas pessoas. Ele vai se referir à ideia de que suas realizações não são dignas de atenção, elogio e cuidados. E que todos descobrirão que no futuro você é uma fraude. É quase como se houvesse um monstro sentado em seu ombro. Tem que fechar a porta. Vamos dar continuidade aqui, né? Sussurrando as piores coisas sobre você mesmo, fazendo você duvidar de cada coisa que você conquiste, de cada movimento seu. E com isso, mesmo quando você de fato é reconhecido por algo que você fez, como no caso do Zenitsu, ele é ali um dos mais fortes, é um dos que passaram no treinamento, ela não vai acreditar que de fato é boa naquilo. Isso vai acontecer muito no meio acadêmico, já que nesse contexto você está o tempo inteiro sendo questionado e avaliado. E o Zenitsu, de fato, foi avaliado pelo seu avô, e ele precisa ser assim, ele vive em um ambiente onde ele necessita ser forte. E isso tornou muito o Zenitsu o oposto daquelas pessoas que de fato acreditam que são incríveis, como é o caso do Vegeta e o caso do Kaiba. Como ele é um dos últimos 4 remanescentes do teste, ele deveria supor que ele tem méritos. Ele viu isso acontecer e mesmo assim ele não se acha capaz. Ele subestima as próprias qualidades dele. Não é só as qualidades de luta, e sim as qualidades sociais também. Zenitsu sofreu algumas situações que poderiam impactar nisso, como o fato de sua esposa ter o deixado levando todo o seu dinheiro. O fato também dele não ter tido uma presença parental. E isso minou a confiança desse personagem. Porém, o Tanjiro é a nova referência dele. Afinal, o protagonista de Kimetsu no Yaiba é a essência de se colocar no lugar do outro. E aí vem a segunda grande característica dele que parece com a gente. É a sua ruminação mental, que é quando a pessoa começa a pensar muito sobre algo negativo e aquilo vai remoendo na cabeça da pessoa. Você tem algo para fazer, algo futuro para fazer, ou algo mesmo no presente, e você vai ruminando aquele pensamento o tempo inteiro. Isso, consequentemente, pode fazer uma pessoa ficar deprimida, virando uma ruminação depressiva. Bom, a ruminação depressiva é um foco compulsivo de atenção em pensamentos que causam sentimentos de tristeza, ansiedade, angústia. É basicamente algo nem aconteceu, ou que você acha que vai acontecer e você já fica pensando naquilo, fica ruminando aquilo na sua mente. E isso vai causar um mal. Tanto que vários estudos indicam que um grau maior de ruminação pode tornar uma pessoa mais propensa a desenvolver a depressão. E o Zenitsu tá o tempo todo ruminando pensamentos. Ah, fulano não gosta de mim, tal não gosta de mim, eu não sou bom o suficiente. Será que eles gostam de mim? Ele tá o tempo inteiro nesse pensamento. Então essas duas situações dele vão fazer ele ter ali uma carência afetiva também e uma instabilidade emocional para alguém que não deveria ter, já que ele vai estar em situações que envolvem risco de vida o tempo inteiro. Pelo amor de Deus, né? Aí não dá, né? Voltamos.
inteiro. Síndrome do impostor, ruminação de pensamentos, carência afetiva, instabilidade emocional, tudo isso torna o Zenitsu uma pessoa extremamente insegura. Então ele vai se envolver em situações de perigo no anime e ele vai simplesmente paralisar. Na verdade, ficar com muito medo, chorar, ele não vai enfrentar o problema. E vemos o tanto que certos pensamentos podem nos atrapalhar. E espero que na segunda temporada ele consiga controlar isso, porque ele é um personagem muito forte. O Tanjiro, que eu vou trazer um vídeo sobre ele no futuro, reconhece as qualidades do Zenitsu e ele fica totalmente sem graça, pelo simples fato da autoestima dele estar muito prejudicada. O mínimo que alguém mostra de respeito para ele já é o suficiente para ele ficar muito feliz. Afinal, ele não tinha reconhecimento nem de si próprio. Desamparo aprendido é um termo criado em 1967 pelos psicólogos americanos Martin Seligman e Stephen Meyer, que vai se referir quando o indivíduo tem uma capacidade de enfrentar uma situação negativa e incontrolável e ele não faz. Ele não vai tentar mudar as circunstâncias, mesmo ele podendo ou tendo uma capacidade de mudar aquilo. Um exemplo, um fumante, que ele percebe que não consegue parar de fumar, ele simplesmente vai deixar pra lá. Ele vai ficar frustrado que não consegue e simplesmente vai desistir daquilo. É como se você descobrisse que existe ali uma perda do controle, que você não pode controlar aquela situação, e isso vai causar uma resposta passiva àquela situação prejudicial. E esse desamparo aprendido justamente se manifesta em pessoas com baixa autoestima, com baixa motivação e uma baixa persistência também. Então o Zenitsu, em uma situação de perigo, ele desiste, ele se entrega a ponto de dormir. Como explicar o fato dele dormir em uma situação de estresse? Dormir totalmente em uma situação traumática de estresse, biologicamente não faz sentido. Até porque em uma situação de perigo, que de fato ocorre é entrarmos em uma reação de alerta e não de uma tranquilidade como ocorre com o Zenitsu. Esse sono abrupto dele poderia ser sintomas de uma narcolepsia. É um episódio neurológico onde é caracterizado por um episódio irresistível de dormir repentinamente. A pessoa que sofre dessa condição pode dormir até em uma conversa com outra pessoa ou mesmo dirigindo um carro. É uma espécie de dissonia, que é o oposto da insônia. Lembrando que é uma condição médica e precisa ser investigada por um médico especialista do sono. Mas o psiquiatra Curtis Heisinger tem um ponto interessante. Para ele, em uma situação de estresse, não existe simplesmente a reação de luta ou fuga. E sim, vai ter algumas pessoas que em uma situação de estresse, um estresse extremo, a pessoa vai sentir sono e dormir, não repentinamente como o Zenitsu. Ele fala que esse sono após uma grande carga de estresse é uma boa maneira do corpo repor a glicose no cérebro. A realização de tarefas mentais e físicas consome essa glicose e reduz a energia do cérebro. Ou seja, nesse caso, o sono ajudaria a pessoa a lidar com o estresse. E aí vem outro fator. Depois dele dormir, geralmente ele desperta o poder dele. Ele mostra o quão forte esse personagem é, mas apenas nesse estado inconsciente. Como explicar? Isso também poderia ser um sonambulismo. No sonambulismo, a pessoa pode realizar movimentos mais complexos. Não vai ter ali evidência de um reconhecimento visual. E isso faz com que não se lembrem do episódio, mesmo realizando atitudes complexas, como por exemplo sair de casa, pegar o carro e dirigir. Ou seja, é um distúrbio de sono em que as funções motoras despertam, mas a sua consciência permanece inativa. Mas é possível o Zenitsu fazer tudo aquilo, conseguir vencer um adversário mesmo sonâmbulo? Mesmo sendo raríssimo, existem casos de pessoas que até mataram outras dormindo, e inclusive foram inocentadas em júri. Pessoas que simplesmente cometeram assassinatos e não se lembram de nada. É raro de acontecer, mas sim é possível. A neurociência vai falar que enquanto estamos dormindo, partes do nosso cérebro estão acordadas, partes estão dormindo, e algumas áreas vão ser afetadas. Áreas responsáveis pelo movimento estão totalmente acordadas. A crise pode durar alguns segundos ou minutos, de fato, como ocorre com ele. Porém, ela costuma acontecer entre 1 a 2 horas após a pessoa dormir, e não imediatamente, como acontece com o garoto trovão. Metaforicamente, é como se o Zenitsu, nesse estado de sonambulismo, ele não recebesse o peso dessas emoções que a gente citou ao longo do vídeo, mostrando tanto que isso atrapalha ele em tomar decisões e atrapalha ele em mostrar o tanto que ele é capaz. E com isso, apenas nesse estado ele consegue revelar o verdadeiro poder dele. Eu não sei se essa foi a real intenção da autora, mas faz todo sentido. Transtorno de personalidade histriônica. Geralmente pessoas com esse transtorno tendem a ter mudanças bruscas nas emoções, extravagância, elas podem fazer coisas dramáticas para serem notadas, no caso mostrar uma emoção de forma exagerada justamente para ser vista, para ser notada. São facilmente influenciados pelos outros, tendem a interpretar relacionamentos íntimos mais íntimos do que realmente são, e uma desvalorização de si próprio quando ele não consegue ser o centro das atenções. Dos 8 tópicos do DSM-5, o Zenitsu preenche 5. Então um diagnóstico de transtorno de personalidade histriônica poderia ser levado em consideração com o Zenitsu. Lembrando que muita gente pode ter
tem as características em menor grau. O transtorno é algo que exige uma investigação minuciosa. Porque pessoas com o mesmo transtorno podem ter características diferentes. Afinal, nem todos exibem os mesmos sintomas. E nem as mesmas situações. Também pode ter uma variação de intensidade dos sintomas. O neurocientista Joseph Ledoux fala em seu livro O Cérebro Emocional, os misteriosos alicerces da vida emocional, sobre o quanto a insegurança emocional pode ser prejudicial. E também mostra o tanto que o pensamento e a suposição futura negativa interferem nas nossas atitudes presentes. É um livro muito bom, principalmente se você quer conhecimento sobre como treinar sua capacidade de se focar no presente. Mais do que isso, Zenith é um personagem que valoriza o que as pessoas fazem por ele. E ele sempre vai querer retribuir aquilo. O mínimo que uma pessoa faz de bom para ele, ele retribui. Ele vai mostrar que você pode ser muito forte, muito bom no que vai fazer. Mas se você não estiver mentalmente preparado, você não vai conseguir dar tudo de si. E isso pode fazer você acreditar que não é tão bom. E ele é um personagem tão cheio de contexto para a nossa realidade que é muito provável que você tenha se identificado com alguma característica emocional do Zenitsu. Olha como o Zenitsu expressa traços de coisas que as pessoas não gostam de ter, tá? Ninguém gosta de mostrar que é inseguro, que mostrar que é frágil, de mostrar que tem medo, e o Zenitsu mostra isso claramente. Muita gente não vai gostar desse personagem. Exatamente por isso. Não é só a gente que tem inseguranças e medos. Todo mundo tem. A diferença é que alguns mostram e outros escondem. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, é só o começo. Até mais! Até mais, cara. Eu reagi a esse vídeo aqui, ó. Do porquê o Tanjiro fez isso. Reagi esse também, ó, da bucha aqui também. Se é só entrar aí no canal. Se você quer ver meu react e alguns comentários sobre esses dois vídeos que eu reagi. Reagi também a do Nagi. Eu não sei se eu reagi a do Isaac. Não tô lembrado. Mas o do Nagi eu reagi. Cara, muito massa, né? O Zenitsu, ele tem uma personalidade muito massa. É o personagem que eu mais gosto, né? É o personagem que eu mais gosto. Tem até um tênis que eu comprei. Devido a ele, tá até aqui. Mas, cara, é um personagem que eu acho que ele é muito realista, tá ligado? Ele é aquele personagem que mostra que o que ele quer fazer, ele só consegue quando ele tá sonhando, tá ligado? Algo tipo uma metáfora. Quando ele tá sonhando, ele se imagina que é forte, que ele pode proteger. Tem até isso em alguma parte do anime. Não sei qual é o episódio que mostra isso. Que ele se imagina que é forte, protegendo a Nezuko, protegendo todo mundo. Só que quando ele acorda, a realidade é outra. Tá ligado? Ele sente medo, ele é medroso. Aí quando, ele tá dormindo, ele consegue fazer tudo. Mas quando ele acorda, ele vê que ele não lembra de nada, né? Ele volta a ser aquele cara medroso, molenga, tem medo de tudo, que quer que os outros protejam ele, essas paradas todas, né? Então, é bem interessante. Eu acho que ele só vai melhorar. Na quarta temporada, eu acho que ele vai lutar com o outro que treinava com ele, né? Que é o Kaigaku, eu não sei o nome do cara, eu acho que é Kaigaku, não sei. Que era um que treinava com ele, né? Que ele sabe todas as respiração, 6 respiração do trovão. Ele sabe da segunda até a sexta. Só que esse cara nunca aprendeu a primeira. O único que aprendeu a primeira foi o Zenitsu. É a única respiração que ele sabe. Tem uma parada toda lá. E cara, nessa luta, ele vai lutar com esse cara. É uma evolução muito grande do Zenitsu, né? Ele vai lutar com esse cara sem precisar estar com medo, sem precisar estar dormindo, sem precisar de nada. Ele cria coragem, ele percebe que ele é forte, né? Pelo menos pelo que eu entendi, né? Ele vai e enfrenta esse cara que era sensei, que treinava com ele, com o sensei dele. Cara, é bem interessante a evolução do Zenitsu até chegar nessa parte dele reconhecer que ele pode, que ele é forte. Bem interessante. Que vídeo massa, pô, vídeo massa. E na segunda temporada não teve nada disso, não. Mas esse eu acho que vai ser na quarta. Eu não sei se vai ter essa luta na quarta temporada já dele contra esse outro cara, mas vamos aguardar. O menino vai imitar, papai. E aí, não esquece, primeiro o link de inscrição no canal de rap, vai lá, confere.
Dá aquela força, aquela moral conferindo pra gente bater a meta de 2k. Estamos essa meta, acabamos de bater 1, então ajuda nós a bater 2, tá bom? Valeu, até o próximo react.